No vídeo de hoje, nós vamos pensar duas vezes antes de sair de casa durante a noite sozinhos. Talvez ficar até com medo de ficar sozinhos dentro de casa. O simples fato de você dormir, deitar-se em sua cama e não saber o que pode acontecer enquanto você está desacordado, já pode ser um fato extremamente perturbador. Hoje não vamos falar sobre coisas sobrenaturais, mas vamos adentrar bem naquele ditado que as pessoas dizem, que a gente tem que ter medo é dos vivos, não dos mortos. Pois então, hoje vocês vão ver relatos reais. A maioria tirado do Reddit, outros tirados do Facebook e outros também que eu recebi de alguns seguidores, para que vocês vejam que às vezes o verdadeiro mal não é um fantasma, não é um lobisomem, mas sim o próprio ser humano. E aí, aqui quem fala é o David Lima do Relatos com o David Lima. Coloca seus fones de ouvido, procura um lugar silencioso e escuro em sua casa e vem comigo para mais uma série de relatos reais aqui. E claro, se você chegou aqui de paraquedas, se inscreve, curte, comenta, compartilha, hypa esse vídeo se aparecer opção aí para você, para ajudar o canal, e envia esse vídeo para o seu amigo, para ele ficar com aquele medinho, sabe? E também se cuidar, porque o que eu vou falar aqui são dicas importantes. Um palhaço me perseguiu enquanto eu estava voltando da faculdade. Bom, eu moro numa cidade do interior. Aqui não tem faculdade alguma. Então eu tenho que pegar todos os dias um ônibus após o trabalho para chegar à minha faculdade. O tempo leva em média por aí 1 hora, mais ou menos, para chegar até lá. O problema é a volta. Nós voltamos geralmente ali naquele horário de 10h30 e chegamos na minha cidade por volta das 11h30, 11h40, às vezes até meia-noite. Depende muito do ônibus. E foi em uma dessas noites onde eu demorei chegar em minha residência que algo terrível aconteceu. O ano era 2016. Eu estava concluindo a faculdade de design gráfico quando eu desci do ônibus beirando a meia-noite. O ônibus parava em um local que ficava mais ou menos umas 3, 4 esquinas para chegar em minha casa. Quando eu desci do ônibus, percebi que estava sozinho. Todos os outros passageiros, alunos como eu, já haviam descido. E eu estava sozinho naquela rua extremamente escura, pois vários postes de luz não estavam funcionando naquele dia. Andando, preocupado, com um pouco de medo e receio, com a sensação de que estava sendo seguido e observado, tirei os meus fones de ouvido, que eu estava ouvindo ali algumas músicas, e comecei a prestar atenção ao meu redor. E foi onde eu ouvi passos, como se algo caminhasse lentamente atrás de mim. Quando eu olhei para trás, eu vi. Era uma coisa perturbadora. Um homem vestido com uma roupa branca, parecida de um palhaço, muito larga, uma peruca extremamente mal feita e grotesca, com cabelos negros totalmente embaraçados, uma coisa horripilante. E o seu rosto completamente branco, com o que parecia ser o sinal de um batom vermelho extremamente mal feito, enfeitando ainda mais toda aquela situação e deixando tudo mais macabro. O que me fez gelar e querer correr foi o fato daquela criatura, daquele ser, daquele homem fantasiado de palhaço estar segurando uma faca enorme em suas mãos. E ele, mesmo com eu o encarando, ele continuava andando com passos bem lentos. Ele não corria. E teve um determinado momento que ele simplesmente parou e ficou me observando. E foi neste momento que meu coração começou a acelerar e algo dizia em meu consciente: corre. E foi exatamente neste momento que aquele palhaço soltou um movimento extremamente perturbador e estranho e começou a correr atrás de mim muito rápido. Estávamos a uma certa distância, então eu consegui tomar vantagem e correr o mais rápido possível até chegar em minha residência, que não estava tão longe assim. Abri o portão, quase deixando a chave cair, morrendo de medo, pois eu sabia que aquela coisa poderia me pegar e o pior poderia acontecer comigo. Enfim, consegui abrir o portão,
fechá-lo, entrei dentro de minha casa e avisei e alertei os meus pais do que estava acontecendo. E todos nós ouvimos o som daquele homem fazer barulhos lá fora, como se estivesse rindo e batendo nos portões das casas, provavelmente batendo com aquela foice, aquela grande arma branca que ele estava na mão, acertando os portões e fazendo barulho, fazendo com que todos os cães da rua ficassem extremamente agitados. O pior de tudo isso é que nenhuma autoridade conseguiu identificá-lo. Embora muitas câmeras de segurança pegaram a imagem dele na época e soltaram em algumas páginas do Facebook e no Instagram, ninguém conseguiu identificá-lo e nem encontrá-lo. Então, isso foi um fato muito traumático na minha vida, o que fez com que todos os dias eu pedisse para os meus pais me buscarem no ponto de ônibus, porque eu fiquei traumatizado até o final daquele semestre, eu não precisar mais passar por esse tipo de coisa. E até hoje eu me pergunto quem era aquele palhaço? O que ele teria feito comigo se eu não tivesse visto ele? Se eu tivesse continuado com meus fones de ouvido e não tivesse tido aquela sensação, a sensação de que algo ruim iria acontecer? Bom, não gosto nem de lembrar disso, mas foi um fato que aconteceu aqui na minha cidade. Eu achei super interessante esse relato, justamente porque lembram da febre dos palhaços que eles invadiam algumas casas nos Estados Unidos, aqui no nosso país também, no Brasil, em vários estados tiveram muitas pessoas fantasiadas de palhaço, passando medo. Eu acredito que foi isso o que aconteceu com esse seguidor. Ele não tem mais as imagens, ele disse que são muito antigas, de 2016, né? Então, assim, já vai fazer quase 10 anos que isso aconteceu. E ele não tem mais as imagens, mas ele tinha as imagens de câmera de segurança até um tempo atrás, que mostravam esse ser, esse homem fantasiado que era bizarro, cara, bizarro, mas bizarro mesmo. Ele falou que ficou com tanto medo que ele não sabe como que ele conseguiu correr tão rápido, visto que as pernas dele pareciam estar pesando 2 toneladas. Então, fica aí o nosso alerta, né? Toma cuidado. Quando você está andando na rua, à noite, sozinho, evita ficar com fone de ouvido, tá ligado? Tenta prestar mais atenção ao seu redor, isso pode te salvar, pode te ajudar a se livrar de uma situação muito assustadora. Ok, mas quem tirou fotos de mim enquanto eu estava dormindo, sendo que eu moro sozinho? Isso aconteceu comigo mais ou menos lá no ano de 2019, bem no finalzinho. Eu tinha acabado de me mudar para uma nova casa. Essa casa era um pouco maior, ela tinha 3 quartos, ela tinha uma suíte, tudo da forma que eu gostava muito. Até que um dia eu estava tomando banho e me senti observado. Como, sabe, quando você está lavando o seu cabelo com shampoo, vai passar o condicionador, fecha os olhos ali e sente que tem alguma coisa te observando? Enfim, isso aconteceu comigo, mas todas as vezes que eu ia verificar a casa ou qualquer outra coisa, não encontrava o sinal de ninguém por ali. Então, de onde vinha aquela sensação? Bom, não sei, mas era frequente. Um dia, eu estava cozinhando logo de manhã, preparando alguns ovos fritos para comer com pão e o meu indispensável café, e eu senti que quando eu estava de costas, algo me observava, da sala, porque da sala tem visão para a cozinha. E a sala estava escura, eu ainda não tinha abrido as cortinas, não tinha ligado nenhuma luz, apenas estava ali na cozinha, tudo muito claro. E eu tinha a sensação de que tinha alguém lá na minha sala me observando. E isso foi ficando cada vez pior, principalmente numa noite em que eu me deitei para dormir e no outro dia de manhã, quando eu peguei o meu celular e abri a galeria de fotos, eu tive uma surpresa extremamente perturbadora. Eu me lembro até os dias de hoje que era uma noite de sábado. Eu tinha ido dormir um pouco mais tarde, coloquei o celular debaixo do meu travesseiro, como eu sempre estou acostumado a fazer, na época, um iPhone um pouco mais antigo. Quando eu acordei de manhã com o despertador tocando, resolvi abrir a minha galeria para dar uma olhada nas minhas fotos e postar alguma coisa nos status do WhatsApp. Foi quando eu percebi algo que me deixou perturbado e petrificado. Tinham fotos minha dormindo. Fotos.
como se alguém estivesse a alguns metros da minha cama, segurando o meu celular e tirando fotos minhas enquanto eu estava dormindo. Aquilo me deixou extremamente desconfortável e assustado, e só confirmava ainda mais o meu medo e o meu terror de que eu estava sendo observado enquanto eu estava na minha casa sozinho. O que eu fiz? Naquele mesmo dia, abri um boletim de ocorrência, policiais foram na minha casa, vasculharam tudo e, pasmem, tinham sinais ali de que eu, como uma pessoa comum, que não sou perito nem nada do tipo, não identificaria, mas eles perceberam que alguém estava vivendo dentro da minha casa. Para ser mais exato, debaixo da minha cama. Foi encontrado, inclusive, alguns dejetos ali que a pessoa deixou como baldinho de urina. E, cara, eu fico me martelando todos os dias como eu não percebi isso. Eu achava que era o cheiro do banheiro, o cheiro talvez que exalava a casa, mas ao que parece tinha alguém vivendo debaixo da minha cama e eu nunca nem sequer notei. Com uma semana morando naquela casa que eu tinha acabado de me mudar, acabei me retirando dali. E o mais absurdo de tudo, nunca conseguiram encontrar esse cara. Não se sabe como ele entrou na minha casa, talvez já era até um costume dele, visto que aquela casa era um pouquinho antiga. Então, assim, ele vivia ali embaixo, ele vivia comigo. E eu não sabia que estava convivendo com um estranho que tirava fotos de mim enquanto eu estava dormindo. E isso me deixa muito assustado, pois o que mais ele poderia talvez fazer posteriormente caso eu continuasse ali, naquele local? Me mudei imediatamente, mas até os dias de hoje sinto muito medo, pois ele nunca foi pego. E se ele tiver alguma obsessão por mim? Algo do tipo. Eu tenho medo do que pode acontecer. Mas agora eu sou muito mais cuidadoso. Tenho câmeras instaladas aqui na minha casa, tenho pessoas que sempre passam aqui, aqueles guardinhas que estão sempre de olho na rua. E também estou com muito cuidado olhando cada ponto da minha casa sempre antes de dormir. Isso é seguro e tudo mais. Mas não deixa de ser triste, que é muito traumático. Você tem que fazer e repetir isso todos os dias, com medo de que alguém esteja dentro da sua casa, inclusive debaixo de sua cama. Olha, eu não vou julgar essa pessoa desse relato, porque justamente, galera, eu não olho debaixo da minha cama, tá? Eu não sou uma pessoa muito atenta a essas coisas assim. Eu, inclusive, depois que eu li esse relato, né, dessa pessoa, eu fiquei extremamente preocupado. Eu falei, poxa, meu Deus, já pensou olhar para debaixo da minha cama aqui agora e ver alguma coisa? Enfim. Olhem debaixo da cama de vocês. Limpem a cama de vocês. Não deixe brechas, não deixe lugar nenhum, assim, sem ser verificado antes de vocês se deitarem. Porque vai que você tem uma surpresinha ali, nada agradável, né? Igual ele encontrou fotos dele dormindo no próprio celular. Eu acho isso absurdo, é o auge do terror. Eu fico em dúvida se eu prefiro encontrar um lobisomem numa estrada escura ou saber que tem alguém vivendo dentro da minha casa comigo sem eu saber. Perturbador demais. Bom, se você chegou até aqui, por favor, curte esse vídeo, se inscreve no canal, hypa aí, comenta o que você está achando dos relatos. E se você tem um relato para me mandar, o e-mail tá aí na descrição, tá? Posto vídeos curtos também nas minhas outras redes sociais, TikTok, Instagram, tá tudinho aí bonitinho na descrição, tá? Então é só vocês clicarem aí e vocês serão direcionados para essas redes. Vamos para o nosso próximo relato? Eu tenho traumas de janelas blindex e eu já vou explicar o porquê para vocês. Bom, recentemente eu resolvi mudar um pouquinho o meu quarto. As janelas eram antigas, reforçadas, seguras, sim, porém já estavam um pouco enferrujadas, um pouco fora de moda, por assim dizer. Então resolvi dar uma mudada no meu quarto. Pintei as paredes, mudei a decoração e troquei a minha janela por uma janela de blindex, uma janela de vidro, que, por sinal, deu um ar muito bonito para o meu quarto. Porém, em uma noite, eu iria me arrepender de ter colocado esse tipo de janela. E eu já vou explicar para vocês o porquê. Bom, eu voltei do meu trabalho, tomei um banho,
comi um miojo, tava com muita preguiça de cozinhar, então eu apenas fiz uma comida rápida ali. E foi quando eu me preparei para dormir. Tirei minha roupa, coloquei um pijama e me deitei ali na minha cama e comecei a mexer no telefone. Só que enquanto eu rolava o telefone, eu sentia uma sensação muito perturbadora, como se tivesse alguém me observando. Era um aperto no coração muito grande que eu sentia e eu ficava pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Então tudo escuro ao meu redor e somente o meu rosto iluminado pela luz que era emitida pela tela do celular. Foi quando, com a luz do celular ainda ligada à tela, eu virei para iluminar o quarto. Não vi nada, mas quando eu virei em direção à janela, eu vi o rosto de uma pessoa pregado assim, sabe? O rosto de uma pessoa na minha janela, como se ele tivesse tendo um pouco de dificuldade de ver o que tinha do outro lado, mas curioso, querendo olhar o que tinha ali. E aquilo me deixou perturbado. Eu gritei, e quando eu gritei e aquela pessoa que estava lá fora percebeu que eu tinha o visto, ele correu, saltou o muro e eu nunca mais ouvi falar dessa pessoa. Abri um boletim de ocorrência, os policiais foram à minha casa, ficaram lá comigo, me protegeram, me acalmaram, mas eu não consegui mais ficar naquela casa. Passou alguns meses, embora não tivesse acontecido mais nada, como eu já estava muito traumatizado, até fazendo terapia por causa disso, porque aquela cena foi horrenda. É terrível você ver um rosto de um homem extremamente magro, estranho. Parecia ser um morador de rua, um bêbado, não sei. Parado, observando você pela janela. Aquilo me deixou muito, muito, muito perturbado. Então, passados alguns meses, eu acabei me mudando e não quis mais saber daquela casa. E tentei viver agora em um apartamento no qual vivo até os dias de hoje. Moro no 10º andar, me sinto mais seguro, mas mesmo assim, eu sempre mantenho as cortinas fechadas, a minha casa tem um gasto a mais, querendo ou não, de luz, porque fica mais com as luzes ligadas. Eu evito um pouco deixar a janela aberta mesmo de dia, porque esse fato me traumatizou. Mas eu estou me curando aos poucos, fazendo terapia. Então eu espero nunca acordar um dia e ver um rosto me observando, porque várias vezes quando eu vou dormir, às vezes fecho os meus olhos e ainda lembro da imagem daquele homem com o rosto e as mãos grudadas na minha janela, me observando com aquela cara, aquele rosto, aquela forma grotesca que me assustou tanto naquela noite. Eu acho que mais terrível ainda seria se você morasse no 10º andar e aparecesse uma pessoa ali, entendeu? Já pensou? Na janela do 10º andar, uma pessoa grudada olhando você? Meu irmão, isso sim seria terror. Mas, cara, eu tô zoando. Eu não quero nem imaginar uma coisa dessas, porque a minha janela vive aberta aqui à noite e tudo mais. Então, já pensou ver alguém ali me observando? Eu não quero pensar sobre isso. Eu não quero. Não vamos pensar sobre isso, porque eu tô a fim de dormir hoje à noite, tá? Então vamos parar de pensar sobre isso. E aqui nós chegamos ao fim desses 3 relatos incríveis e reais, tá? Reais. Não são baseados em fatos reais. São reais. Aconteceu de verdade. Então, se você chegou até aqui, por favor, deixa seu like, hype aí esse vídeo. Compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, confira minhas outras redes sociais e manda seu relato lá, manda seu relatinho para mim no meu e-mail paranormalismo01@gmail.com e eu posso contar o seu relato aqui em vídeo para você aparecer aqui no canal do Relatos com David Lima. Então tenham todos uma ótima manhã, tarde, noite, um ótimo dia e tenham ótimos pesadelos. Tomem cuidado.